meus amigos, tive uma pequena reflexão sobre o tempo e o ciclo da vida. E gostaria de colocar aqui para vocês. É curto, mas é para refletir. O que é o tempo? Bom, meus amigos, o tempo nada mais é que uma unidade de medida, a qual o homem estabeleceu limites. Isso é o tempo, simples assim. E o que são os limites? Aí os limites nós podemos pensar de várias formas, mas podemos compreender que tem um início e um fim de algo, de um pensamento, né? Mas esse início e fim nada mais são do que ciclos de vida. Estes ciclos estão compreendidos entre hora, início e hora, meio e mês, fim e décadas. Tudo isso é um ciclo de vida que você vive. Esse ciclo determina quem você será, quem você se tornou, quem você foi. Não precisa ser necessariamente nesse sentido. Mas o ciclo da vida é quando você nasce, cresce, se reproduz e morre. Mas tem um entre-ciclo. Você nasce, você se diverte, você tem a sua educação, você cresce, você é jovem, passa por aprovações. E você é adulto e passa por aprovações que você foi preparado nas primeiras fases desses ciclos que eu acabei de citar. E aí eles te preparam para um futuro, para uma vida que você vai levar, e vai depender das suas escolhas, né? O livre-arbítrio vai fazer com que você pense ou repense algumas atitudes ou pensamentos. Tudo isso para dizer que tem um início, um meio e um fim. E hoje nós estamos passando por isso, início, meio e fim. E nós não podemos deixar de pensar em espírito e matéria. Não podemos deixar de pensar nisso. Então, se você vem com um pensamento mais altruísta, um pensamento em evolução espiritual, você vai ter um caminho. Se você vier com um pensamento materialista, você virá por um outro caminho. Mas o mais importante é ter um senso crítico, ter um pensamento, ser justo, ser honesto, para você poder equilibrar o material e o espiritual. Nós podemos perceber, né, que várias pessoas se preocupam com os seus, com os meus e com os nossos. Essas pessoas nada mais são que pessoas que fazem parte desse ciclo de vida, fazem parte do nosso tempo. Estavam conosco ontem, estão conosco hoje e estarão amanhã. E aí, o tempo e o ciclo, eles vão se intercalando, eles vão completando a sua vida, vão completando o seu pensamento, vão moldando o jeito de ser, o seu jeito de virar uma pessoa. E aí vai através dos estudos, vai através do que você prega, né? Quem somos nós para ditar o tempo? Quem somos nós para estabelecer um ciclo? Nós somos somente uma parte do todo. E o todo faz parte do tudo. E o tudo é Deus. Este ser que está acima dos pensamentos egoístas, está acima das pessoas que praticam maldades. Ele é quem faz com que esse planeta sobreviva, que Gaia sobreviva, que a planeta Terra sobreviva, diante de mais de 250 mil galáxias. Então, quem somos nós para ditar o tempo e o ciclo de vida de cada um? Bom, nós somos aqueles apegados à matéria e que deveras sequer compreende que este ciclo nada mais é que uma passagem dentro do tempo, né? Então, o tempo engatado com o ciclo engatado com o tempo, e essa dualidade vai acompanhando cada pessoa na vida dela. Nós que delimitamos o tempo, nós, os seres humanos. E aí, quem somos nós para dizer se o tempo está certo ou errado?
nada mais é que você delimitar para ter uma noção de como vai ser tratada a vida. 24 horas? 5 dias? 10 dias? Tudo isso são tempos que nós nomeamos, nós medimos, nós inventamos e nomeamos para que pudesse ditar a regra da sociedade ou até ajudar as pessoas, tá? O tempo que passa aqui não é o mesmo tempo que passa em outros planos astrais. Não é o mesmo tempo que passa em outros planetas, em outras dimensões ou galáxias. O tempo é relativo. Existem pessoas que já questionam o tempo. Einstein já falava do tempo. Então, o tempo nada mais é que uma medida. Nada mais é que uma medida. Então, nós temos que evoluir cada vez mais. Nós temos que respeitar os ciclos de vida. Nós temos que respeitar o pensamento alheio, tá? Nós temos que imaginar o seguinte: aquele parente nosso, ele tem um ciclo, assim como eu tenho o meu e uma outra pessoa tem o dela. Mas nós não estamos preparados para entender o ciclo alheio. Nós não conseguimos compreender o nosso ciclo. Imagina o ciclo alheio. E aí, não tem empatia, não tem compreensão, não tem, às vezes, nem educação. Porque nós não procuramos entender o nosso ciclo ou o ciclo alheio. Eu escrevi um pouco, né, isso que eu falei aqui foi uma folhinha que eu escrevi sobre o tempo e o ciclo da vida, porque vale a pena nós pensarmos tal situação num tempo pandêmico como se encontra agora. Essa pandemia está aí e ela está interrompendo ciclos. Estes ciclos são nomeados, têm idade, têm nome, têm data de nascimento, tem data de passagem para outro plano. E nós não conseguimos entender como se passa isso. Eu tento entender, mas eu também não entendo, não consigo compreender. Então, meus amigos, aqueles que me acompanham, ou que acham que é interessante o que eu posto, o que eu quero trazer para vocês? Vamos procurar sempre entender o ciclo alheio. Vamos procurar entender o tempo alheio. Vamos procurar entender a polaridade ou a dualidade, tempo, ciclo, ciclo, tempo. Vamos imaginar o 8, aí deita ele no chão, ele vira o símbolo do infinito. Você vai para esse plano, volta para outro plano. Vai para um plano, volta para outro plano. Vai para o emprego, volta para o emprego. Cuida da família, cuida do trabalho. Tempo, ciclo, redondo, sem alteração, sem morsa, levando a vida da forma que foi programada, da forma que foi pensada por você ou por outros nos planos superiores. Os planos superiores, para aqueles que acreditam no plano superior, ele é uma fase que está acima. Também temos os planos inferiores. Os planos inferiores é uma fase que está abaixo. Essa fase abaixo, ela é um local de aprovações, é um local de provas e expiações, mais denso que o planeta Terra. E os superiores são aqueles planos que trazem um estudo, um conhecimento de uma forma mais harmônica, mais, como eu vou dizer, mais carinhosa. Vamos usar esse termo, mais carinhoso, tá bom? Então eu me despeço por aqui. Ontem fiquei pensando sobre o templo, ontem, dia 1º de junho, sobre o ciclo da vida, sobre o que é essa fase de vai e volta, vem e vai. E fiz esse pequeno texto que eu acabei de falar para vocês aqui, com algumas adaptações agora. Mas eu queria fazer isso. Obrigado por vocês me ouvirem. Até o próximo.